Que bom vê-los e revê-los novamente, amém? Quem estava com saudade da igreja, amém, aleluia. Antes de você se sentar, vamos juntos? Em nome de Jesus eu declaro que a partir de agora eu serei ensinado, transformado e abençoado pelo Senhor, pela palavra do Senhor, amém? Sentem-se, fiquem à vontade. Saudade que eu estava de vocês, já revi alguns ali nos bastidores, que bom que vocês vieram. Deus é bom, amém? E Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Pastor, mas às vezes eu não entendo a bondade, às vezes parece que essa bondade não está chegando, não está vindo até mim. Espera, Deus, Ele tem os tempos, os propósitos, tem situações, tem circunstâncias, e as coisas irão melhorar cada dia mais em o nome de Jesus. Nós vamos ver a obra consumada dele, sabe quando? O dia que a gente adentrar nos portões celestiais. Eu tenho certeza disso. Deus vai nos amarelar lá no céu, amém? Nós vamos olhar para aquilo lá e falar assim, não é possível que o Senhor fez tudo isso e fez para nós. Tudo que Ele fez para as nossas vidas. A gente estava cantando, teu é o reino é dele, ele já fez esse reino, ele já construiu esse reino. Ele chega para os discípulos e fala assim, lá em João 14, ele fala assim, ó, eu estou indo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Eu estou indo para o meu Pai, e eu vou fazer morada para vocês. Aqui na terra nós somos responsáveis por fazermos, edificarmos e construirmos as nossas casas. Amém, pastor Edmilson? Ninguém paga você se você não trabalhar de segunda até sexta. Não, de segunda a quase segunda, se não trabalhar, não recebe. Então, o que acontece? Nós estamos falando de um favor. O que é a graça? A graça é aquilo que Deus fez através de Cristo para beneficiar, favorecer a tua vida, sem que você e eu merecêssemos, sem que você e eu pedíssemos. Ele fez todas as coisas e falou, Marcelo, está pronto. Você quer receber? Não é conquista, não é preço, não é sacrifício. Ele fez tudo isso. Nessas semanas, que nós já estamos juntos aprendendo sobre as parábolas de Jesus, o que eu até estava conversando com a Thelma hoje, um dos grandes objetivos que eu tenho com a tua vida, que você entenda, é o seguinte, precisa existir uma diferença dentro de mim, dentro de cada um de vocês, entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Quando nós não entendemos o que Cristo fez, quando nós não entendemos aquilo que era necessário o homem fazer para que ele fosse aceito, para que ele fosse perdoado, para que ele fosse arrebatado. Lembra semana passada? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês a respeito do arrebatamento. Jesus estava falando. Vocês fiquem espertos, vocês abram os seus olhos, vocês tomem todo cuidado, porque no momento em que você menos esperar, esse será o momento em que eu vou vir para arrebatar a igreja, que eu vou vir para te arrebatar. Se você estiver fora do caminho, se você estiver fora, eu brinco, se você estiver piscando fora do tempo, você perdeu, ok? Semana retrasada, você quer ser perdoado por Deus? Sem dúvida alguma. Mas para você ser perdoado, você precisa perdoar. Pastor, isso daí eu acho que eu dou conta. Você dá conta perdoar a mesma pessoa, no mesmo dia, pelo mesmo pecado, 490 vezes? E além disso, duas coisas, esquecer e conviver com essa pessoa. Meu irmão, se você levantar a mão, eu vou falar para você, meu irmão, deixa de ser mentiroso, ninguém dá conta disso não. Ninguém consegue. As parábolas de Jesus, em algumas determinadas parábolas, como ele ali no capítulo 5 a 7 de Mateus, ele está estabelecendo o quê? Você dá conta de cumprir a lei? Você acha que você consegue cumprir a lei? Então eu vou estabelecer a lei para você. E aí ele começa, aquele que nunca, que não matarás. Beleza, eu nunca matei, mas espera aí, no teu padrão você nunca matou. Deixa eu te falar, Marcelo, do meu padrão. O meu padrão é o seguinte, você já odiou alguém? Já. Então você já assassinou. Se você assassinou, você merece ser morto. E daí vai.
Então você e eu, nós precisamos o quê? Entender que nós estamos na nova aliança, que na antiga aliança, antes da morte e da ressurreição de Jesus, você e eu éramos e seríamos sempre incapazes de chegar no padrão do Senhor para recebermos reino, para sermos salvos, para sermos perdoados, para sermos arrebatados, para sermos recompensados. Era literalmente, não era difícil não, meu irmão, era totalmente impossível. Por isso que, às vezes, quando eu vejo pessoas, eu estou vivendo na graça, porque na graça... Não, cara, você não entendeu. Não estou aqui falando que você não é salvo, que você não é filho ou é filha. Não, a questão não é essa. A questão é o seguinte, que se você, duas coisas, despreza ou menospreza a graça, você não entendeu a graça. Precisa existir uma diferença. Quando as últimas palavras de Jesus a respeito do arrebatamento, quais foram? Vigiai. Antiga aliança. Na nova aliança, Jesus tinha morrido, ressuscitado. Paulo fala do que agora a respeito do arrebatamento? Consolai-vos. A palavra na graça, a palavra no evangelho, ela traz consolo, ela traz conforto, ela traz esperança. E a palavra na lei, você fica esperto. A palavra na lei, você quer ser perdoado? Perdoa. A palavra na lei, eu te dei condições de fazer a minha obra. Te dei 5 talentos, dei 2 e dei 1. 5, cadê os 5 de volta? É tão interessante que ele fala, ok, fez nada além. Eu te dei capacidade para ganhar 5, você ganhou 5, ok? Te dei capacidade para ganhar 2, ganhou 2, beleza? Te dei capacidade para ganhar 1, cadê o retorno? Não tem? Então vai ser lançado no fogo ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu preciso entender, meu irmão, que o que Cristo fez por nós é algo absurdamente maravilhoso e era totalmente impossível para que eu e você realizássemos. Com o propósito de quê? Propósito na base primária, no propósito de salvação. Quanto mais sermos recompensados ou galardoados. Então, a minha intenção maior a respeito de que você conheça, entenda essas parábolas, não é simplesmente um ensino. Olha que legal isso. Olha que bacana. Muitas pessoas lidam com a Bíblia assim. Esse ensino é legal. E é o que eu sempre tenho falado, Jesus não veio trazer ensino. Jesus veio trazer vida. Espera aí. Então significa, se você não recebe, não tem vida? Não tem vida. Não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia que diz a respeito disso. Agora, eu entendo que Cristo ele veio trazer vida. Essa vida está dentro de mim. Eu estou vivendo essa nova vida. Então, eu quero que você sempre entenda, sempre ouça, sempre leia a palavra com esse discernimento, com esse entendimento, com seus ouvidos e os seus olhos bem abertos a respeito daquilo que Ele fez em favor de você. E você vai todos os dias acordar e vai falar, puxa vida, Jesus, o Senhor fez coisa que eu não daria conta de fazer, eu não merecia que fosse feito de forma alguma, e o Senhor fez tudo em favor da minha vida, sem eu pedir e muito menos sem eu merecer. Hoje nós vamos ler uma parábola que vai falar sobre discípulo. E aí a gente pode assim, eu sou discípulo de Jesus. No tempo, antes da morte e da ressurreição dele, nenhum de vocês, nenhum de mim aqui, nós não seríamos capazes de sermos discípulos de Jesus. 2 pontos de ser discípulo. Então o discípulo, ele era uma pessoa que ele era escolhido pelo seu mestre, o seu rabino, o seu mentor, o seu tutor. E esse mestre, ele escolhia quem? Pega um mestre top. Então a ideia dele era que o ensino dele, a sabedoria dele, o entendimento que ele tinha da lei, da palavra de Deus, que esse entendimento fosse passado e repassado. Então quais eram as pessoas escolhidas por ele? Pensa você que quer passar, quer transmitir uma verdade, que essa verdade vá passando de geração em geração. Você ia escolher quem? Os melhores. Quando você escuta que o cara formou em Harvard, que o cara formou no, como é que chama aquele lá dos Estados Unidos? MIT, o MIT. O cara formou, ele fez medicina na faculdade da USP. Epa! Ele formou engenharia no ITA. Epa! É diferente. Quem eram esses discípulos lá atrás? Os maiores e os melhores rabinos, eles escolhiam os mais capacitados. E essas pessoas, elas eram então o quê? Eu fui escolhido,
E agora eu vou passar para você todo o meu ensino, todo o meu aprendizado. Eu espero que você viva, aprenda e compartilhe e reparta esse ensino, essa verdade, essa revelação que eu tenho de acordo com esse tema da palavra do Antigo Testamento. Então, de um lado era um homem extremamente exigente, e de outro lado os discípulos, né, que seriam então os seguidores. A expectativa é essa: eu quero que você seja o meu seguidor. O padrão era muito alto, era aquilo: você quer entrar numa faculdade X, é 2 por 1. Eu quero entrar na número 1. Então, ali é 20 mil para cada vaga. Mas é mais ou menos por aí. Então, aí já entra nesse padrão. Aí nós vamos chegar num ponto aqui, que Jesus está com as multidões, e ele começa a falar agora como rabino, escolhendo os seus discípulos, ou eu estou abrindo inscrição aqui para quem quiser ser meu discípulo. Jesus, ele nasceu na lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei. O Novo Testamento, não vou falar a palavra Novo Testamento, a nova aliança, o tempo da graça, ele não começa com o nascimento de Cristo. Ele não começa simplesmente com a vida e os ensinamentos e as pregações de Jesus. Não começa simplesmente, com todas as aspas, com os milagres de Jesus. De fato, começa para mim e para você, quando ele morre e ressuscita. Ali, de fato, é como se no finalzinho dos evangelhos, livro de Atos dos Apóstolos, ali começa então a graça. Ali começa então a nova aliança, começa no sentido de que agora eu posso desfrutar desse novo tempo. Então, quando a gente lê quando nós lemos os evangelhos, a gente lê assim de uma forma: tudo que Jesus está falando é graça. Não, não é. Tudo que Jesus está falando são ensinamentos, então eu preciso colocar em prática. A maioria dos ensinamentos de Jesus ninguém não tem condição de colocar em prática. No padrão dele, tem não. No nosso nós damos conta, nós damos um jeitinho brasileiro, nós damos conta. Mas no padrão dele, não, nós não damos conta. Então, muitos dos ensinamentos de Jesus é para falar assim: esse é o meu padrão. Você dá conta? Não, não dou. Então, é mais ou menos assim: que pena, você perdeu. Então, hoje nós vamos ver no padrão de Jesus quem poderia ser discípulo de Jesus. Antes disso, tem um versículo que eu coloquei: qual que era a intenção de Jesus em relação às parábolas? Durante muito tempo, eu tive dificuldade com esses versículos aqui. Parábolas, Jesus, supostamente Novo Testamento. Olha a intenção que Jesus deu em relação às parábolas. Marcos 4, olha aqui. Então, Jesus lhes revelou. Jesus está falando da parábola do semeador. Quando ele termina de falar, ele fala assim, ele revela o seguinte: a vós, os discípulos, foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas. Olha o propósito, olha que trem complicado. Com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam, e isso para que não se convertam e sejam perdoados. Quem está falando isso daqui, meu irmão? Jesus Cristo, não sou eu. Então ele chega a falar que o propósito das parábolas é para que os que estão de fora e não entenderam, não se convertam e não sejam perdoados. Para mim, eu já ia falar assim: parei. Eu achei que ele estava facilitando a minha vida. Eu achei que a parábola era para eu entender. Eu achei que a parábola era... Esses dias falaram assim para mim: pastor, o evangelho que você prega, às vezes, parece que ele se torna tão fácil para as pessoas. Eu falei: ele não é fácil, ele é de graça. Ei, esse é o evangelho. Você quer ler? Lê isso daqui. Lê isso daqui. Você está entendendo? Não. Se você não entender, você não vai ser perdoado, você não vai se converter, você não vai para o céu. Quem disse foi Jesus. Então, o que está por trás disso? Eu quero que as pessoas ouçam, vejam, elas não vão entender, elas não vão compreender, e eu quero que elas cheguem num ponto e falem assim: Jesus, é difícil isso daí, é complicado isso daí, o que você está sugerindo ou propondo para a minha vida, não é difícil. Jesus, eu vou te falar uma coisa: é impossível. Jesus queria ouvir de mim essa impossibilidade humana. Ele queria ouvir de mim: pastor, Jesus, deixa eu te falar uma coisa, isso que você está falando eu não estou entendendo, eu não concordo, não tem jeito. Ele ia falar para mim assim: esse é o objetivo, Marcelo, eu quero que você não encontre jeito.
Tem jeito de encontrar uma maneira de ser perdoado do jeito dele? Ele deixou claro. Perdoa 490 vezes uma pessoa, a mesma pessoa, com o mesmo pecado, no mesmo dia. Não consigo. Que bom que você não consegue, Marcelo. Essa é a resposta certa. Eu queria mesmo que você chegasse a essa conclusão, que você não conseguiria. Você está entendendo o que está por trás dessas coisas? Você vai entender hoje, mais uma vez, parábola. Na antiga aliança, antes da morte e da ressurreição dele, e depois não é parábola, depois o que ele fez e como se tornou tão fácil. Não, se tornou de graça. Amém? De graça não significa que não teve preço, significa que eu não paguei, mas alguém pagou esse preço. E você e eu precisamos entender isso para valorizar o que Cristo fez cada dia mais. Agora sim, Lucas capítulo 14, Jesus falando com as multidões, aqui está escrito, o custo de ser discípulo de Cristo. Quantas vezes já ouvi, só volta um pouquinho para mim, por favor, quantas vezes eu já ouvi pessoas, pregadores, né? Eu acho que eu já fui, pensa num pregador ajeitado na lei, também já fui, amém? Pregava e cobrava e exigia, e eu, como diz a minha sobrinha, eu achava que eu era o cara, eu achava que eu era o padrão, eu achava que eu era o modelo, o gabarito, então, de acordo com o que eu faço, você também tem que fazer. Lá na frente, Jesus um dia falou assim, ei, belezinha, deixa eu te contar uma história, você não é o padrão, eu sou o padrão. Falei, aí deu ruim para o meu lado. Ele falou, então, do mesmo jeito que você se estabeleceu como padrão para as pessoas, eu me estabeleço como padrão na tua vida. Elas não dão conta? Não. E você dá conta? Eu falei, não, então vamos parar com isso, Marcelo? Eu falei, parei já. Continuando. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou, se alguém deseja seguir-me, e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, ele já sentencia, não pode ser meu discípulo. Mas não terminou? Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Pensa eu aqui, Jesus, e vocês, multidão. Aí eu chego aqui num belo domingo e falo, quem quer ser discípulo meu, levanta as mãos. Bacana. Deixa eu te falar qual que é o que você precisa ser e se tornar, o que você precisa ser para se tornar meu discípulo. Você precisa abrir mão do relacionamento, do amar menos, do colocar sempre em segundo lugar o seu pai, a sua mãe. Tem outros versículos que falam da esposa, dos filhos, e termina com a sua própria vida. Você nunca pense mais a respeito do teu pai, da tua mãe, em primeiro lugar, dos seus filhos, e para finalizar, e da sua própria vida. Sempre quando você for tomar uma decisão, fazer um plano, pensa se isso está sendo em primeiro lugar o reino, porque se não for em primeiro lugar o reino, você não pode ser meu discípulo. Vamos supor que dos 100 que estão hoje aqui, porque é a nossa capacidade máxima, desses 100 que estão hoje aqui, 50 falaria, bem, eu já vou sair, então que eu não dou conta, eu tenho a minha vida, eu tenho meus planos, eu achei que ia ser mais fácil. E aí sai 50, aí pega e fala assim, os 50 que ficaram, já foram automaticamente, já passaram pelo vestibular? Não, tem a prova, tem a segunda fase da FUVEST. Passou da primeira, agora tem a segunda. Aí a segunda fase é o seguinte, você precisa carregar a sua cruz. Quando a gente fala de cruz, está falando de morte e de sacrifício. Está falando de renunciar num nível de que eu abro mão 100% da minha vida. Eu não tenho mais plano, eu não tenho mais projeto, eu não tenho mais sonho. E isso é um lado. O outro lado é o seguinte, ainda eu vou me sacrificar. Para mim, para eu obter resultado, para eu obter benefício, não, eu vou me sacrificar por causa do outro. Eu imagino que se eu fosse vocês, eu levantava e ia embora. Se eu fosse da multidão, ia falar assim, tem mais alguma coisa? Não, é só isso, então,
Um abraço, eu estou indo, porque eu não consigo fazer, eu não passei nem na primeira fase, nem muito menos eu vou passar na segunda fase. Aí ele vem e traz 2 ilustrações a respeito, né, seriam as parábolas a respeito do, você quer ser discípulo? Não tem problema nenhum. Não se esqueça, Jesus vivo, Jesus não tinha morrido, Jesus não tinha ressuscitado. Amém? Isso é a antiga aliança. E aí ele continua dizendo, porquanto, qual de vós desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la. Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada, zombem dele. Pergunta de Jesus é o seguinte, você quer ser zombado? Você quer que o povo olhe para você e aponte o dedo e fale assim, esse cara aí é o cara que começou a construir, ele iniciou uma construção e não deu conta. Imagino que o pastor Edmilson, que trabalha nessa área, já viu muitas situações assim. O cara estava com a maior das boas intenções. Vai dar certo e isso e aquilo, eu dou um jeito, de repente vem uma pandemia dessa daí e arrebenta com tudo. E aí? E aí Jesus está falando, você presta atenção. Você faz um cálculo muito acertado. Porque se der ruim, cara, todo mundo vai rir de você. Quem gosta de ser o bobo da corte da turma? E aí ele pega e fala mais uma coisinha bacana. Olha o que ele diz. Proclamando, né? Esse homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. E ele fala mais uma agora, continuando. Verso 31. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? E se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Agora ele fala de um outro projeto, ele fala, olha, você está indo numa batalha, um rei contra outro rei. Um rei com 10.000 soldados, e você fica sabendo que outro rei vem contra você com 10.000 soldados. Se você chegar a essa conclusão que você não dá conta, o conselho que eu dou para você, envia uma delegação, uma embaixada de paz, falando, olha, o que você quer para que nós não entremos nessa demanda, nessa batalha? Porque eu já entendi que eu vou perder. E aí tem um ensinamento profundo disso daí, profundo que eu falo bem escondidinho. Jesus aqui ele já está dando uma dica, ele está falando, você é um rei, e eu sou o outro rei. Você está vindo contra mim com 10.000 soldados? Você está vindo contra mim com o quê? Com boas obras? Você está vindo contra mim com um nível de renúncia? Você está vindo contra mim com um nível, uma cruz que não pesa 100 quilos, uma cruzinha aí que você pendura no pescoço? Pastor, o que você está vindo contra mim com um nível de sacrifício? Você está vindo com... Você não morre, você fica meio atordoado, você fica combalido. Você já chegou à conclusão que você não dá conta de ser meu discípulo? Porque se você chegar a essa conclusão, é mais ou menos assim, Jesus, eu não consigo. Jesus, eu não dou conta. Quando as pessoas não têm o entendimento do nível, do padrão elevadíssimo, não é nem elevado, é inalcançável de Jesus, as pessoas acham que elas estão fazendo a parte delas. As pessoas acham que assim, eu sou discípulo de Jesus porque eu aquilo. Não, cara, você e eu não somos discípulos de Jesus, não tem nada a ver com o que eu faço. Porque se fosse nesse padrão, nenhum de nós seríamos qualificados para sermos discípulos de Jesus. Você já chegou a essa conclusão? Você já chegou à conclusão de que você não é bom? Que eu não sou bom? Eu já cheguei a essa conclusão, graças a Deus já faz muito tempo. Eu não sou bom, eu não sou qualificado. Não sou eu quem o escolho, não sou eu quem o amo. Eu o amo porque ele me amou primeiro, não fui eu que o escolhi, mas foi ele que me escolheu. E ele escolheu o Marcelo porque o Marcelo era o top. Ele escolheu o Marcelo porque o Marcelo carregava a cruz. Pensa um cara que não sacrificava nada por ninguém. Esse cara está lutando para deixar passado.
A gente acha que nós nos sacrificamos. E aí quando a gente sacrifica alguma coisinha, quando eu falo sacrifico, eu abro mão de alguma coisa em favor da vida do Michel, é como se Deus, você viu o que eu fiz hoje? Acho que fala, mas não entendeu nada até hoje. Hoje eu fui à igreja, hoje eu contribuí, hoje eu estou acordando toda madrugada, 3 horas da manhã, e joelho no chão, orando fervorosamente. Tá, que bom. Mas não use isso como o quê? Um sacrifício, como a sua cruz, como uma característica que te qualifique a ser um discípulo de Jesus. Você está entendendo o lugar que Deus quer que você chegue? Você chega e fala assim, Jesus, eu não consigo. Que bom, Marcelo, você é um caboclo esperto. Você é um cara esperto. Você já se rendeu antes de entrar nessa demanda comigo. Porque se você entrar nessa batalha comigo, meu amigo, você vai perder e muito. Quer a conclusão do negócio? Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto de mais estimada, eu vou renunciar à minha sogra. Eu renunciei, Deus falou, não é assim não, moça. Minha sogra não está aqui, eu posso falar, deve estar lá na casa dela assistindo, Beatriz. Aqui fala que você renunciar àquilo que você mais gosta, que você mais estima, que você mais ama. Vamos voltar? Então ele está concluindo o que ele falou para as qualificações para uma pessoa se tornar discípulo. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. E aí ele conclui dizendo o seguinte sobre o sal. Portanto, o sal é bom, o sal é bacana, o sal tem um propósito, mas ainda se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Ele não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo, será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Se eu tiver, acho que eu não estaria nem ouvindo isso. No meio da conversa, no meio das qualificações, eu já tinha, eu vou sair porque eu não dou conta. Você entende o padrão de Jesus? Renunciar o quê? Tudo. Tudo que é bom para você, tudo que você estima, renuncie tudo. E se eu não renunciar, você não pode ser meu discípulo. E aí ele termina o que? Falando sobre o sal. O sal é bacana, o sal é bom, o sal tem um propósito, o sal ele cura, o sal ele tempera, o sal ele preserva. Mas se ele perder o propósito, se ele deixar de ser sal, ele não serve para mais nada. E aí isso daqui para mim é muito pesado, que é mais ou menos assim, Marcelo, se você começar a construir a torre e não der conta, você não serve para mais nada. Se você entrar na batalha comigo e perder, você não serve para mais nada. Então ele termina dizendo assim, as inscrições estão abertas, mas se você não der conta, você não serve para mais nada. E ele fala, você ouviu? Você já imaginou a gente sair de um culto assim? Você não dorme. Ou você desacredita de Deus, ou fala, então e agora? Agora vamos entender, será que é exatamente isso? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo, Marcelo, você consegue? Não. Você consegue, eu não consigo renunciar ao meu pai, eu não consigo renunciar à minha mãe, Jesus, eu não tenho filho, mas eu não consigo renunciar à minha esposa, eu não consigo renunciar nem à minha sogra, Jesus. Ele vai falar assim, você é um caboclo bom. Mas isso também não adianta, Marcelo. Deus, eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma dificuldade em me sacrificar em favor, porque é o seguinte, irmão, eu tenho uma dificuldade em me sacrificar em favor do outro sem ter recompensa. Eu tenho uma dificuldade em fazer o bem, sem que as pessoas saibam que eu fiz esse bem. Eu tenho dificuldade, Jesus. Eu falei, então, Marcelo, você não serve, você não é qualificado.
Irmãos, nós precisamos chegar nesse ponto, porque nós não estamos falando simplesmente de um ponto. Eu consigo. Você consegue perdoar? Você consegue manter-se vigilante 25 horas por dia, para que o arrebatamento não te surpreenda? Você consegue recompensar tudo que Cristo fez, que Ele já te deu, em termos de recurso, capacidade, talento, dom, chamado? Você consegue retribuir a Ele? Porque senão também perde. Você consegue andar no caminho estreito, e depois do final de tudo, você passar numa porta mais apertada ainda? Você consegue perdoar as pessoas indistintamente, tantas vezes quantas forem necessárias? Você consegue? Porque a Bíblia diz que se eu errar num ponto, eu sou réu de todos os outros pontos. Eu consigo carregar uma cruz, beleza. Você consegue renunciar ao teu filho? Não, isso não, então já perdeu. Eu e você, nós precisamos fazer uma distinção muito grande do que ele fez, porque senão nós não vamos valorizar. Nós vamos achar que nós temos a nossa parte. Nós vamos achar que o que ele fez não foi tão grande assim, porque afinal de contas eu consigo perdoar. Nós não conseguimos. Eu consigo amar, não consegue. No padrão dele, eu e você não conseguimos amar, não conseguimos perdoar, não conseguimos produzir, não conseguimos fazer nada, porque sem mim nada podeis fazer. Eu preciso chegar nesse ponto. As palavras de Jesus têm que, de um lado, serem assim para mim. Por que no final eu falei acho que há 2 domingos atrás, que no final da pregação de Jesus, no Sermão da Montanha, as multidões estavam que jeito? Atônitas. Elas estavam desnorteadas, elas estavam desesperadas, elas estavam assim, nó! E agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? A palavra de Cristo, ela tem que causar esse impacto nas nossas vidas. Em primeira instância, tem que, nó! Porque aí você vai ver a dimensão, o tamanho da obra que Ele consumou, que Ele finalizou, que Ele completou em favor das nossas vidas. E aí a graça vai ser, apesar de não ter preço, ela vai ter valor. Semana eu estava falando com a irmã aqui no WhatsApp, a gente estava falando de uma situação, e eu falei para ela, tem muitas pessoas que usam a graça. A graça não foi feita para ser usada, mas foi feita para ser desfrutada. Quando você conhece, quando você conhece a graça, ela tem um valor que você fala, puxa vida, que amor que é esse? Que favor que é esse? Será que Jesus ele espera que eu renuncie a tudo? João 6,38, olha o que está escrito. Ele falando, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mateus 26, 36, 39, seguindo um pouco mais adiante, Jesus tinha morrido, Jesus estava para ser preso, ser crucificado, ser preso em primeiro lugar, estava com os 3 discípulos, seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou ao Pai. Se possível for, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Meu irmão, às vezes a gente faz umas orações dessa, você pode ter certeza que o meu intuito, o meu desejo é que a minha vida nessa terra seja benéfica para as pessoas. Eu quero que o sal da terra aqui seja conduzido por Ele. Mas você acha que eu consigo todos os dias? Não consigo. Eu não desci do céu para fazer a minha vontade. Eu desci do céu para fazer a tua vontade. Ele não, entenda o que eu vou te dizer, ele não espera que você abra mão de tudo, renuncie a tudo e a todos, com o propósito de se tornar um discípulo. A expectativa dele é que você, no teu tempo, na tua caminhada, na tua maturidade, no teu chamado, que você consiga abrir mão em determinadas situações, que você consiga até mesmo, às vezes, se sacrificar, no sentido de
eu abro mão disso, não vou relevar isso não, toca a vida para frente, eu consigo fazer isso, não para eu ser discípulo, mas é porque eu já me tornei um discípulo. Até eu fiz essa frase, está no coisa aí. Eu vou renunciar e abrir mão de algumas coisas na minha vida, não para eu me tornar um discípulo, mas porque eu sou um discípulo, e como discípulo eu vou procurar seguir o meu mestre. Essa era a expectativa do rabino. Lembrando que o melhor escolhia os melhores, e a expectativa dele era o quê? Vocês foram escolhidos por mim, agora eu vou passar o meu ensino, a minha revelação, a minha sabedoria para vocês, para que vocês continuem passando isso adiante. Os discípulos que foram escolhidos por Jesus, quem eram? Os melhores. A ponto de quando foi chamado Levi, que é o próprio Mateus que escreveu o Evangelho, a turma falou assim, mas isso daí não presta, isso daí é publicano, isso daí é cobrador de imposto, sai para lá. E Jesus foi chamando quem? Os mais cultos. Pedro acho que era mais burro do que uma porta. Bruto, ignorante. Ele escolheu quem? Os melhores? Talvez ele escolheu, não os piores, ele escolheu os normais. Nós somos normais. E não fomos nós que o escolhemos, João 15,16. Pelo contrário, não foi você que me escolheu, Marcelo. Fui eu que te escolhi, porque se eu não tivesse te escolhido, ainda que você quisesse me escolher, não ia ter jeito, porque o meu padrão é muito alto. Então você está falando, pastor, que isso daí é só uma historinha, né? A história da carochinha. É só uma historinha legal, bacana, que eu não preciso viver. Então eu vou viver a minha vida de qualquer jeito, eu vou viver a minha vida sem abrir mão de nada, sem renunciar nada, porque eu já me tornei um discípulo. Não. Ele tem uma expectativa na sua vida. Ele tem uma expectativa com a minha vida. A expectativa dele é, Marcelo, eu queria que você perdoasse. Não para ser perdoado. Perdoe as pessoas, porque você já foi perdoado. Ok? Tá. Dá um tempo para mim. Eu vou chegar lá. Beleza. Marcelo, eu te dei alguns talentos, dons, recursos, e eu tenho expectativa que aquilo que eu te dei seja revertido para o meu reino, que outras pessoas sejam salvas. Tá bom, Jesus, você me deu 10, mas eu estou chegando no 3 ainda, aguenta a mão, ok. Eu não vou fazer isso para eu me tornar filho, eu não vou fazer nada disso para eu me tornar discípulo, eu vou fazer isso porque Ele me tornou filho, Ele me tornou discípulo. Você entende? Será que o que Ele fez não foi suficiente, carregar a cruz? Será que eu preciso carregar a minha cruz? Quando a gente fala de cruz, está falando de morte, de sacrifício, e é interessante que a cruz de Cristo é uma cruz alheia, não era dele. Aqui fala, cada um carregue a sua, mas interessante que ele não carregou a dele, ele carregou a tua. Ele carregou a minha, e será que depois que Ele carregou a minha cruz, eu também tenho que carregar a minha? Será que será que a carregada dele não foi suficiente? Será que a obra consumada dele não foi suficiente? Ainda ele tem uma expectativa que eu também complete a obra dele, meu irmão. Quando ele disse está consumado, ele falou de verdade. Ele não falou de brincadeira não, Marcelo, eu fiz tudo por você. Eu não espero que você carregue a tua cruz, muito menos a cruz alheia, a cruz do outro, para se tornar discípulo, para se tornar filho. Tenho uma expectativa, sim, que você releve algumas coisas, que você deixe passar algumas coisas, por causa do outro, sim, porque eu também morri pelo outro. Jesus, mas e se eu não der conta de tudo certinho no teu padrão, em termos de salvação, Marcelo, está tudo ok. Porque a minha expectativa não é essa. Porque aquilo que era impossível para você fazer, eu já fiz por você. Será que ele não carregou a cruz? Será que a cruz era minha ou a tua? Será que ele carregou que a cruz era dele? Olha o que está em 2 Pedro. 1 Pedro 2,24. Ele pessoalmente levou todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro,
a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio do sacrifício dele, das feridas dele, nós fomos curados. Olha o que está escrito lá em Isaías 53, verso 5. Mas de fato ele foi transpassado, nós cantamos isso agora. Transpassado ou traspassado, nesse contexto aqui, sabe o que significa? Ele se tornou igual a nós. Ele se igualou a você e a mim. Eu tenho uma dificuldade na minha vida ainda, que é quando eu sou comparado com pessoas que eu acho que não são tão boas igual eu. É de verdade. Espera aí, você está me chamando disso? Eu não faço isso. Eu não sou assim. Eu tenho dificuldade, e grande. Aí você pensa um Jesus, Filho de Deus, perfeito. E eu vou chegar no padrão do Marcelo, ainda que seja um padrão miserável, eu chego no padrão dele. Filipenses diz que ele se esvaziou a si mesmo, ele se humilhou e assumiu forma humana. É isso daqui. Ele foi transpassado, ele foi lá embaixo, no meu lugar. Com qual propósito? Por causa ele que tinha culpa no cartório, ele que tinha... Não, por causa das minhas culpas, das minhas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Olha isso daqui agora. O castigo que nos propiciou, que nos favoreceu. Fomos favorecidos e beneficiados com a paz. O castigo, o preço, quem pagou foi ele. Caiu todo sobre ele. Ele não espera que eu faça a minha parte, ele já pagou todo o preço. E mediante as suas feridas, novamente ele fala, nós fomos curados. Pedro sabia disso. Pedro sabia quem ele era. Pedro olhava para ele mesmo, para si mesmo e falava assim, eu sou totalmente incapaz de ser um discípulo de Jesus. Eu não consigo renunciar a nada nem a ninguém, não. Eu sou. E o Pedro era quem? O Pedro era o que andava sobre as águas, mas também era o mesmo Pedro é o que negou Jesus 3 vezes. Era o Pedro tão manso que o dia que Jesus foi para ser preso, dizem as más línguas que ele não cortou assim. Ele bateu a espada assim, o cara, tipo o Matrix, fez assim e cortou só a orelha dele. Por quê? Porque ele era, eu sou assim. Pedro, você tentou assassinar um cara, você não é digno de ser meu discípulo. Você me negou, Pedro, foi 1, foi 2, 3 vezes, você não é digno de ser meu discípulo. É aquilo, quando Pedro, João, Tiago e André, eles deixaram tudo e foram seguir Jesus. É bonito isso. Meu irmão, você precisa deixar tudo igual Pedro. Que dia que Pedro deixou tudo? Quando Jesus morre, ressuscita, não onde que o Pedrão estava? Na sinagoga pregando o evangelho, estava pescando. A Bíblia diz que ele vendeu, deixou o barco, a rede, deixou tudo. Será que deixou? Jesus vai ao encontro dele e fala, ei, cara, vem para cá, vem cá. Eu tenho um chamado na tua vida ainda. E aí ele pega e fala para Pedro o quê? No finalzinho lá, conversa, eu já preguei sobre isso, e no final ele pega e fala assim, segue-me. Porque até agora, Pedro, você não me seguiu. Eu achei, não, você não me seguiu. Talvez se Jesus aparecesse aqui e falasse para mim, ele ia falar para mim, acho que todo dia ele ia falar para mim, Marcelo, segue-me. Mas, não está no padrão não. Nós precisamos, cada dia mais, descobrir o que Ele fez por nós. Ele tem expectativa ainda. A Bíblia, quando termina falando, que assim, o rei saiu contra o outro e chegou à conclusão que o outro está vindo com 20 mil e ele só tem 10 mil, ele chega à conclusão que ele não vai conseguir, ele não vai dar conta, ele fala assim, mande as suas condições de paz. Estabeleça, eu quero ter paz com você. É mais ou menos assim, Deus, como é que eu posso ter paz com você? Porque eu já cheguei a essa conclusão, eu não consigo. O teu padrão é muito alto. As tuas exigências são muito altas, são muito severas.
A tua bondade é muito grande, o teu amor é muito grande, o teu perdão é inalcançável, o que você espera da minha vida eu nunca vou conseguir atingir. Eu não consigo ficar o dia inteiro na expectativa que você vai voltar. Eu já escutei até de pessoas falando assim, escutei de mulheres e assim, meu irmão, isso é um normal. Uma mulher um dia falou assim, eu já até falei para Jesus, não volta agora não, eu quero ter um filho primeiro. Isso é normal. Aí esse Jesus chegaria e falava assim, ó, não renunciou, não está esperando, vai rodar. É normal. É normal eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho ideais nessa vida ainda. Jesus, aguenta a mão. Quantos de nós pensamos no arrebatamento, na vinda do Senhor? Sabe, às vezes quando nós pensamos, Jesus podia vir agora, hoje, porque a minha vida está ruim demais. Mas e quando a vida está boa demais, você lembra? Aí não lembra, né? Jesus, venda a mão aí. Teve irmão aqui que antes do casamento falou, pastor, fala para Deus não voltar agora. Depois da lua de mel, quem sabe, mas antes não. Quando está ruim, volta. Quando está boa, espera. E aí? Nós somos assim, irmãos. Nós somos desse jeito, nós não somos bons igual a gente acha que nós somos, não. Jesus, eu quero ter paz com você. Como é que Paulo chegou a essa conclusão de ter paz? Paulo entendeu o que ele fez, ele morreu para perdoar meus pecados, ele foi ressuscitado para minha completa justificação. Eu fui completamente perdoado e aceito. E agora eu tenho paz. Não é ele, Deus, como é que eu fico em paz com você? Jesus falando para ele, receba o que eu fiz por você. Como é que eu me torno um discípulo? Na antiga aliança, antes da morte e ressurreição de Jesus, esse daqui era o padrão. Mas é interessante que aí depois, no finalzinho de tanto de Mateus quanto de Marcos, Jesus morre, ressuscita, aparece aos discípulos e fala para eles o quê? Mateus 28, quanto? Mateus 28, 19. Portanto, e de fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Como, depois da morte de Jesus, os povos poderiam se tornar discípulos? Como é que está escrito aí? Batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois você ensina o que eles têm que fazer, e eu vou estar com eles permanentemente até o último dia do século. Ficou mais fácil? Ficou mais tranquilo? Agora eu dou conta de me tornar um discípulo, porque para eu me tornar um discípulo, eu não preciso mais renunciar a tudo, eu não preciso me sacrificar, eu não preciso. Eu preciso agora receber. Hoje eu e a Thelma, a gente estava assistindo um filme, e aí era o pastor e o rapaz era o ministro de louvor. Ele chega para o pastor e fala assim, eu até hoje, fazia já uma caminhada, por causa de um pecado na vida dele, ele falou assim, até hoje eu não consegui ser salvo, que estava tentando ser salvo. Ele estava, eu olho para mim, eu encontro falha, eu encontro pecado, eu não consigo ser salvo, mas o pecado, a salvação não é para ser conseguida, a salvação é para ser recebida. Você quer se tornar um discípulo? Na antiga aliança, era desse jeito. Abre mão de tudo, renuncia a tudo e carrega a sua cruz. E avalia muito bem se você vai dar conta até o último dia. Porque se no final de tudo, no última telha que você for colocar lá em cima, você não der conta, vai chover, vai molhar, vai inundar tudo ali, todo mundo vai rir de você. Você pensa muito bem, se você quer ser sal. Porque se você deixar de ser sal, você não serve para mais nada. É tão bacana que aí Jesus depois ele fala, né? Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas no padrão dele aqui, enquanto ele estava vivão da Silva, era o quê? Pisou na bola, eu lanço fora. Não prestou, eu lanço fora. Não funcionou, eu lanço fora. Irmãos,
Será que o que ele fez não foi suficiente? Não foi bacana? Será que você e eu daríamos conta de sermos enquadrados, qualificados no eu sou o discípulo? Não, ninguém de nós. Por isso que quanto mais você e eu conhecermos o que ele fez, nós vamos chegar a uma conclusão: Jesus, muito obrigado por ter me tornado justo, por ter me tornado perdoado, por ter me tornado filho, por ter me tornado, ter me aceito discípulo teu. É maravilhoso isso. E Jesus, agora eu quero que outras vidas também te conheçam, eu quero que outras vidas também experimentem, eu quero que outras vidas também desfrutem desse favor imerecido que é a graça do Senhor para com a vida delas. Eu espero, Jesus, que eu seja um instrumento nas tuas mãos nessa terra. A vida passa tão rápida. A vida, além dela passar rápida, nós não temos controle da nossa vida. Quando nós falamos, tem 1.200 pessoas morrendo. Gente, são vidas. A conta que eu faço é mais ou menos assim: se não fosse essa desgraça desse vírus, essas 35 mil vidas no Brasil estariam vivas, mas agora são mortos. Quantas famílias destruídas. E você acha que eles planejaram? Você acha que o projeto, não, eu vou morrer com 10 anos, 20 anos, 30, não, era quase o Highlander, eu não morro, se eu morrer lá para os 100 anos, e vidas estão sendo ceifadas, e será que tantas essas vidas, elas conhecem essa graça, esse favor? E se não conhecerem, moça, eu não estou aqui para ser juiz. Deus me chamou, Marcelo, posso contar com você? Deixa eu te dar duas notícias nesse ponto. Você já é meu filho. Por quê? Porque você aceitou o que eu fiz por você. Você já é meu discípulo. Por quê? Porque você aceitou esse chamado. Você entendeu, aceitou. Marcelo, esquece disso agora. O que ele falou para Pedro? Pedro, o Espírito na verdade está pronto. Cuida da carne. Não deixa a carne interromper a sua caminhada. Não deixa a tua carne, a tua alma, os teus anseios, os teus desejos, os teus projetos pessoais interromperem ou limitarem a caminhada que eu tenho para a tua vida. Cuida disso, Pedro. Mas em relação à salvação, você já é salvo. Você já é salvo, você já é perdoado, você já foi justificado. Esquece disso. Quando eu falo esquece, não se preocupe em fazer algo para chegar nesse lugar. Marcelo, você já chegou nesse lugar. Agora, a partir desse lugar, vai compartilhar do Evangelho, vai levar graça e salvação para as pessoas. E Jesus hoje Ele está te chamando para isso. No seu lugar, no seu trabalho, na sua família. Esquece de, eu preciso fazer isso com o propósito de ser salvo. Não, eu já fui salvo, eu vou fazer isso sim, porque eu desejo que mais pessoas sejam salvas. Eu desejo que os meus amigos, os meus familiares, as pessoas que trabalham comigo, eu desejo que elas conheçam essa graça, esse favor, porque a maioria das pessoas estão tentando serem salvas, estão tentando conquistar a salvação, estão se esforçando para de alguma forma eu ser salvo. O Evangelho não é o que eu faço, o Evangelho é o que Ele fez e eu recebo. Coloque-se de pé, por favor. Você não precisa renunciar nada para ir para o céu, nada. Para se tornar um discípulo, nada. Se você já recebeu o que Cristo fez por você,
você já se tornou filho, salvo, você já se tornou um discípulo, e agora Ele tem uma expectativa, que a obra dele continue sendo feita através da sua vida, que você e eu sejamos apenas instrumentos do Senhor, para que outras dezenas e centenas e milhares e milhões de pessoas sejam alcançadas, não por aquilo que elas fazem, mas por aquilo que Ele já fez. Essa música fala do que Ele fez, essa música fala do que Ele te tornou, e quanto mais nós entendemos o que Ele fez e nos tornou, mais gratos somos diante